Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E eu já quero aqui convidar você que é vascaíno, que está chegando aqui pela primeira vez, para você se juntar, para você vir fazer parte aqui da nossa família. É só você correr logo ali embaixo desse vídeo, clicar naquele botão vermelho escrito inscreva-se, se inscrever aqui no canal e, mais importante, não esqueça também de ativar o sino das notificações, que fica ali logo ao lado daquele botão vermelho que você acabou de clicar, para você sempre receber aí no seu celular, na palma da sua mão, uma notificação, um recado assim que os nossos 3 vídeos diários vão ao ar aqui no YouTube. Combinado? Vídeo de hoje a gente vai focar bastante nessa partida de amanhã, né? Essa final pro Vasco, jogo fora de casa contra o Ituano, que pode garantir, que pode selar, carimbar o acesso, o retorno do Vasco para a elite do futebol brasileiro, para a primeira divisão, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre a situação do julgamento do STJD, né? Que vai estar aí acontecendo já na próxima semana, na quarta-feira, e também teremos ali a participação super especial, tanto do Cris Pazini, como também do nosso irmão Edu Canelas, comentando aí tudo sobre esse jogo, dando a opinião deles ali sobre escalação, mudanças, o que a gente pode esperar desse time aí, né? Que teve essa semana de preparo aí para poder encarar o Ituano fora de casa. Então eu já convido você a acompanhar, a assistir o nosso vídeo aqui até o final. Como sempre, eu peço a sua opinião, né? O seu comentário logo aqui embaixo do vídeo. Eu sempre convido a rapaziada a trocar ideia, usar o vídeo aqui como um fórum para poder, enfim, conversar sobre os assuntos vascaínos, e também peço a sua ajuda e a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida logo aqui embaixo do nosso vídeo de hoje, beleza? E não esqueça, como eu falei no começo, se você não está inscrito no canal, a se inscrever ali embaixo no botãozinho vermelho, beleza? Então é isso, cara, acho que chegou o momento, né? Chegou ali a hora da gente ver realmente se o Vasco tem garrafa para vender, né? Chegou a hora que, meu irmão, o filho chora e a mãe não vê, e a gente vai ter que dentro de campo resolver essa situação, tendo em vista que o julgamento que poderia garantir, né, o acesso, poderia garantir aqueles 2 pontos a mais para o Vasco do jogo contra o Sport, que teve aquela invasão de campo, né, aquela selvageria, arruaça por parte da torcida ali do Sport lá na Ilha do Retiro, só vai acontecer na quarta-feira. Eu já dei minha opinião, eu acho que o Vasco vai ganhar os pontos no tribunal também. Acho que o Vasco vai ter aí, né, essa punição vindo a nosso favor, né, o Vasco aí sendo beneficiado com a vitória por WO, mas como bom vascaíno a gente não quer esperar, né, a gente não quer aí garantir nada fora de campo, porque a gente sabe que muitas vezes isso acaba não acontecendo. Então é melhor a gente nesse domingo conseguir ou um empate ou uma vitória contra o Ituano fora de casa para garantir esse acesso para a primeira divisão. O Jorginho teve a semana inteira de preparação, ele tem 2 desfalques, Edmar e Juan Quinteiros ali, que não vão poder jogar, levaram um 3º cartão amarelo, e ele tá ali, né, praticamente com o time definido. As informações que a gente teve agora há pouco nos trouxeram ali que o Luiz Henrique pode ganhar a vaga na lateral esquerda, surpreendendo, né? A gente esperava que o Paulo Vitor, o PV, que é o substituto imediato, pudesse garantir essa vaga, mas como o PV vinha machucado, talvez o Luiz Henrique ali mais saudável, com mais condição de jogo, deve ganhar essa vaga na lateral esquerda. E outra mudança que pode também acontecer no time titular é a saída do Egnaldo para a entrada do Raniel ali como centroavante, né? Lembrando que o Raniel é o artilheiro do Vasco na temporada e também no Campeonato Brasileiro. Então a provável escalação para a partida de amanhã aí, né? Não estamos confirmando, mas o provável time deve ser o Thiago Rodrigues no gol, vem falhando, mas torcer para que amanhã faça uma grande partida, um grande jogo e não leve gols, porque se ele não levar gol, o Vasco está na Série A. Nas laterais ali, na direita o Léo Matos e na esquerda o Luiz Henrique, dupla de zaga, Anderson Conceição, nosso capitão, e o Danilo Boza, meio de campo, voltando o Yuri Lara de primeiro volante, Andrei Santos, mesmo no sacrifício, vai para o jogo jogando ali como segundo homem de meio de campo, e o Nenê jogando ali mais centralizado, né, na função de armador, e lá na frente Figueiredo de um lado, Marlon Gomes do outro, e o Raniel centralizado, né, entrando ali na vaga do Egnaldo, que vem como uma opção para o segundo tempo, né, tanto o Egnaldo quanto o Gabriel Peck, jogador importante aí também nessa temporada. E é isso, cara, eu tô bem focado, acreditando nessa
nessa partida de amanhã, que o Vasco vai sair com resultado positivo. O Ituano tem ali uma questão também do Vinícius Paiva, né? Vinícius Paiva, que é jogador do Vasco, está emprestado ao Ituano. Existe uma cláusula contratual que não permite que o Vinícius jogue, a não ser que o Ituano deposite R$1 milhão na conta do Vasco antes da partida acontecer, e o Ituano está estudando essa possibilidade ali, né, com bastante delicadeza, porque o Vinícius vem sendo um jogador muito importante nessa reta final, com gols, assistências, né? Então o Ituano ele está cogitando pagar essa grana ainda hoje à noite para poder liberar, né, e o jogador poder jogar amanhã. Mas é isso, cara, eu acho que o Vasco vai conseguir o acesso dentro de campo. Tô realmente acreditando aí que esse trabalho que essa semana foi feito pelo Jorginho, pelos membros ali da 777, né, levando o time lá para Itu, colocando jogadores num hotel muito bacana, né, um resort ali, com uma preparação muito boa, com campo, fisioterapia, né, trabalho de recuperação muscular. E agora é isso, nos resta você que é religioso rezar, você que é da macumba fazer sua macumba, você que é espiritual faz aí seu contato com os espíritos e torcer para que o Vasco consiga o acesso para a primeira divisão. A gente vai fazer a nossa live pré-jogo aqui amanhã e pós-jogo, né, antes e depois da partida, fazendo a cobertura total exclusiva para vocês. E o vídeo não acabou, né? Ainda vamos ter a participação do Cris e do Edu, dando a opinião deles aí sobre tudo isso. Então não vai embora, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. E mais um recado, você que quer apostar no Vasco amanhã, tá acreditando no acesso, acha que o Vasco vai conseguir voltar para a primeira divisão, vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o link da Betfast, que é parceiro do canal e tá duplicando, dobrando o valor do seu primeiro depósito para você poder fazer a sua fezinha no Vascão, beleza? Então é isso. Passar a bola pro Cris, passar a bola pro Edu aqui e vamos pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu! Sejam todos bem-vindos ao canal do Mário Coelho Vasco. Meu nome é Cris Everton Pazini e mais uma vez aqui no canal do Mário, trazendo novidades do Vascão pra você aí, vascaíno e vascaína espalhado por todo o Brasil. Quero aqui trazer uma notícia sobre o ex-zagueiro do Vasco, Leandro Castan. Sim, pessoal, Leandro Castan se arrependeu muito de ter voltado no Brasil, pelo visto, né? E se envolveu com mais uma polêmica envolvendo o nome do Vasco. Segundo o zagueiro, o Vasco tem muita sujeira encoberta por debaixo dos panos. Em entrevista ao canal Cartolocos no YouTube, o ex-zagueiro Leandro Castan falou algumas vezes sobre sua passagem pelo Vasco, né? Ele chegou a dizer que, em dado momento, que mais se arrepende na carreira foi em 2018, torcedor vascaíno, quando ele decidiu voltar ao futebol brasileiro e jogar pelo Vasco. Calma que ainda tem muita coisa para me falar ainda. Castan também afirmou que o Vasco tem muita sujeira e que não guardou a camisa em prol do movimento LGBTQIA+, que usou e falou o pior técnico que já trabalhou foi o Ricardo Sá Pinto. O zagueiro também disse que não foi injustiçado no Vasco, né, e que estava ciente de que a sua saída do clube era quase dada como certa e poderia acontecer a qualquer momento. Sobre o seu atual momento, Castan acredita que o Vasco vai conseguir o acesso. Leandro Castan, para quem não sabe, atuou no Vasco no ano de 2018 a 2021. Foram 3 anos aí consecutivos, digamos assim, né? E realizou 113 partidas com a camisa vascaína. Alguns meses atrás ele teve uma breve passagem pela equipe do Guarani, porém não obteve êxito nenhum, foi uma passagem muito ruim, né? E que acabou se aposentando por lá mesmo pela equipe do Bugre. Torcedor, quero te ouvir. Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito do Leandro Castan falando que o Vasco tem muita sujeira. Bom, ele não foi errado em sua fala, né? Ele que jogou lá pode nos dizer muito mais do que a gente que está aqui fora. Porém, eu acho um erro muito grave dele ter dito que se arrepende de ter voltado no Brasil e jogado no Vasco. Sendo que o Vasco foi um dos únicos times que abriu a porta ali para ele tentar voltar com o seu futebol. Mas eu quero mesmo te ouvir, torcedor. Deixa aqui nos comentários e a gente já muda de notícia, já muda a chavinha aqui. Eu gostaria de falar sobre a equipe do Ituano. Para quem não sabe, o Garoni soltou uma notícia bem bacana lá no canal dele a respeito de como o time do Ituano se comporta dentro de campo e os seus principais pontos fracos. Eu vou pegar um gancho com o que ele disse e, é claro, vou dar a minha opinião em cima daquilo que ele falou e também vou acrescentar algumas coisas, tá?
Bom, quero deixar bem claro aqui que o Ituano é um time que não gosta de propor jogo, né? Mas o principal erro do Ituano nas últimas partidas, e principalmente na partida contra o Criciúma, segundo o Garoni, é que o time é muito ruim na bola aérea. Um dos principais pontos fracos do Ituano nesse campeonato. Tomou 3 gols de bolas alçadas na partida contra o Criciúma. Partida essa que o Ituano perdeu por 3-0. E desses 3 gols que o Ituano levou, torcedor, 2 foram de bola parada. Todos esses 3 gols foram de bolas alçadas na área, sendo 2 de bola parada. Podemos explorar isso muito bem, viu, torcedor? A gente tem o Nenê, que é um exímio cobrador de faltas. A gente pode alçar essas bolas na área e tentar surpreender mais uma vez a zaga do Ituano. A gente tem opções dos escanteios também, né? E é claro, podemos explorar também com o centroavante Raniel e também com o Fábio Gomes. Tanto o Raniel quanto o Fábio Gomes são bons jogadores de bola aérea e que podem acrescentar muito a equipe do Vasco nessa partida contra o Ituano, uma vez que a fraqueza do Ituano é justamente a bola aérea. Lembrando mais uma vez que o Ituano é um time que não gosta de propor jogo, conforme já havia dito, e portanto que na maioria das partidas o time fica com menos posse de bola. É só você buscar aí no Google aí as partidas do Ituano que você vai perceber que o Ituano não é um time que fica muito com a bola. Inclusive, o Ituano pode até ganhar a partida, mas a posse de bola é bem reduzida. Por que isso, Chris Everton? Porque o Ituano não é um time que gosta de propor o jogo. Entenderam? Porém, o Ituano é um time mortal no contra-ataque e gosta de explorar bastante o erro do adversário. Lembrando que o Ituano tem um time rápido, né, de bastante velocidade, mas que para esse jogo em específico com o Vasco, eles vão precisar mudar a sua forma de jogar, uma vez que o Vasco joga por 2 resultados, né? São eles a vitória e o empate. Por último, gostaria de deixar bem claro aqui que o atacante Vinícius, que está emprestado pelo Vasco, a equipe do Ituano, que vem sendo importantíssimo para a equipe do Ituano nessa reta final de Série B, só pode jogar contra o Vasco caso o Ituano pagar um valor de pouco mais de 500 mil reais para a equipe do Vasco. Até agora o Ituano não se manifestou sobre o assunto, né? É certeiro, quase certeiro, digamos assim, que o Vinícius não entra em campo contra a equipe do Vasco da Gama. Beleza, pessoal? Essas eram as notícias que eu tinha para trazer para vocês aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que por aqui você tem muito conteúdo do Vascão. E é claro, deixe o like sempre para fortalecer aqui o vídeo. E é isso aí, pessoal, tamo junto sempre. Te desejo um ótimo final de semana e que o Vasco possa nos dar alegria no domingo. Vou ficando por aqui. Saudações vascaínas. Fala, torcida vascaína, boa noite. Ainda tá de dia aqui, falei que ia gravar de dia, né? Edu Canelas chegando aqui no canal do amigo Mário Coelho para falar de Vasco da Gama com vocês. E eu vou dizer a você o seguinte, hein? Desejo do fundo do meu coração vascaíno que você consiga ter uma noite de sono tranquila, porque provavelmente eu não vou ter não. Haja cerveja gelada para conseguir me dar um sono tranquilo na véspera dessa partida tão importante. E eu e você sabemos, é muito importante. Mas para que as coisas caminhem e andem bem, a gente vai colocar aqui o seguinte: o que a gente pode fazer para ter o resultado que a gente precisa? Ou a vitória ou o empate. Quem é esse adversário que a gente vai enfrentar amanhã? Então eu vou trazer algumas informações para vocês bem superficiais. O Ituano é o melhor time do segundo turno do Campeonato Brasileiro. É um time que, mesmo sendo o melhor time do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, ele é um time que marcou menos gols do que o Vasco nesse segundo turno. E olha que o Vasco fez um segundo turno de M. E a gente sabe que foi um segundo turno de M mesmo. Se não fosse você, vascaíno, eu, se não fossem todos os vascaínos do mundo indo a São Januário gritar e levar no gogó e jogando energias positivas de qualquer lugar desse planeta, a gente não ia estar nem na última rodada do campeonato
precisando de 2 resultados, aliás, podendo ter 2 resultados para garantir o acesso para a Série A. E aí, eu digo o seguinte, observe, o time do Ituano, que é o melhor do segundo turno, tem menos gols marcados no segundo turno do que o Vasco, nesse segundo turno também, né? Claro que essa é a nossa linha de comparação. E aí, um outro dado. O time do Criciúma tomou quase metade dos gols que o Vasco tomou nesse segundo turno. Então a gente coloca aqui uma situação bem clara. Um time que faz poucos gols, mas um time que tem uma defesa muito sólida. Quem é esse Ituano? O Ituano é um time forte quando joga de forma reativa. Ou seja, quando chama o adversário para atacá-lo e ele contra-ataca. Ele é um time muito forte no contra-ataque. E por isso marca poucos gols. Mas obteve os resultados necessários para estar onde está hoje. É o líder do segundo turno e agora, jogando dentro de casa, onde já não perde há tantos jogos, ele precisa vencer o jogo para garantir uma vaga histórica pela primeira vez na elite do futebol nacional. Mas tem ponto fraco, Edu? Será que tem um ponto fraco? Tem. O Ituano é um time que toma muito gol de cabeça. O cruzamento na área é uma situação extremamente complicada para eles. Então, onde a gente pode encaixar nesse momento? Onde a gente pode encaixar o nosso jogo? Porque, você lembra que eu, Edu, defendi aqui um time leve. Eu gostaria de ter Ignaldo na frente, Peck numa ponta, Figueiredo na outra e Marlon Gomes centralizado no meio, para que os 2 pontas e também o Marlon Gomes possam dar ajuda para Yuri Lara e também para Andrei Santos, que não estão 100% para a partida. Então, justamente por isso eu queria esse time leve. Mas e aí? A gente perde o Nenê, que bate uma bola boa parada, a gente perde um Fábio Gomes ou um Raniel, que são bons na bola aérea. É complicado. E aí cabe ao Jorginho. Ele vai ter que pesar para ver como ele vai querer entrar nesse jogo, se ele vai entrar de forma mesmo reativa, chamando o Ituano. Afinal, o empate é nosso, o Ituano vai ter que vir para cima do Vasco. E aí vai liberar os garotos para contra-atacar de forma letal. E assim a gente conseguir o resultado. Ou se ele vai colocar um time com o Raniel na frente, com o Nenê no meio. E aí nas bolas paradas ou alguns tipos de cruzamento, o Figueiredo tem cruzado muito bem também, dado muitas assistências. Hoje está atrás apenas do Nenê nesse quesito de assistência. Eles possam explorar esse ponto, esse elo mais fraco da corrente dessa defesa tão sólida do Ituano. E aí sim, abrir 1-0, e aí o Vasco vai jogar de forma mais reativa ainda, porque vai poder ficar no campo de defesa, o empate ainda é nosso, e aí quem sabe abrir um 2-0, ou até um placar mais elástico, para que a gente possa ter uma coisa que nenhum desses jogadores nos deram ao longo do ano, que é paz. E você? O que você, vascaíno, pensa a respeito desse elo mais fraco, a respeito desse Ituano, que realmente se mostrou um time bem melhor nesse segundo turno? Lembrando que o Vinícius, cria da Colina, não joga amanhã, o Ituano não pagou a multa rescisória. Eu também acho que por vontade do jogador também, até porque ele é ativo do Vasco, ele tem contrato com o Vasco, ele não vai querer jogar contra o time que detém os direitos federativos dele. E aí, vamos supor que ele faça uma partida excelente, o Vasco fique na Série B, e ano que vem ele faz o quê? Fica no Vasco para jogar a Série B? A torcida não iria perdoar uma situação dessa. Então é óbvio que o cara também não ficou com nenhuma vontade de participar dessa partida. Ele fez o trabalho dele, inclusive muito bem, e aí agora ele vai cuidar do futuro dele lá, e amanhã acho que não vai torcer para ninguém, ele vai ficar na dele mesmo, tá? Mas eu quero saber o seu comentário, deixa aqui, ó, aqui embaixo, não deixe de dar o seu like, e eu quero saber o que você acha. Esse elo mais fraco, você, vascaíno, prefere um time mais leve para atuar de forma reativa, uma vez que o Ituano vai vir para cima, ou prefere ter artilharia aérea afiada, com o Raniel, com o Nenê cruzando, com os nossos zagueiros descendo, para que a gente possa tentar abrir esse 1-0 em algum desses momentos, por exemplo, no escanteio? Eu quero saber a sua opinião. Então aqui e lá no TikTok Vasco Canelas, estaremos falando de Vasco, de todas as situações envolvendo o jogo, mas ó, vou confessar uma coisa para vocês, ó, tô gravando de dia ainda. Vou tentar, ao longo desse sábado aqui, descansar minha cabeça, me desligar um pouco,
para tentar dormir em paz mais tarde. E você que está vendo esse vídeo à noite, eu desejo de coração que você consiga ter um sono tranquilo e que de preferência não sonhe com o Vasco essa noite, porque amanhã às 6h30 da tarde vai ser um momento de fortíssimas emoções. Valeu, torcedor vascaíno! Um grande abraço para você e tamo junto. Não deixe de beber sua cerveja gelada hoje, hein? Ela se faz muito necessária nesse momento. Um abraço!